Unidade 1, cor, o movimento e linguagem na era da informação. Aula 3.1, conteúdo, período composto por coordenação. Habilidade, identificar o sentido das orações sindéticas e assindéticas no texto. Olá, saudações! Língua portuguesa. Pronto para aprender ainda mais ou aperfeiçoar aquilo que você já vem aprendendo ao longo da sua vida escolar? Desde lá do início da sua vida escolar, você vem estudando a língua portuguesa, vem aperfeiçoando e constantemente está tendo contato com textos. Não é isso? Constantemente você está lendo, você tem contato com textos com diversas intenções comunicativas. Olha que expressão bonita. Intenções comunicativas. É o objetivo, eu tenho um objetivo quando escrevo, não é isso? Quando nós produzimos, quando nós escrevemos, seja em um grupo, em uma rede social, ou um bilhete deixado na geladeira sobre uma mesa, tem um objetivo, tem uma intenção comunicativa. Agora, tem um deles, um texto também, que ele está presente no nosso dia a dia, seja ali de forma escrita ou de forma falada, oralizada, que é a receita. Por exemplo, você deve lembrar agora alguma receita, algo que você sabe fazer e está na sua mente. Você deve lembrar de alguma receita, com certeza, por mais simples que seja. E quando nós lemos uma receita, quando nós escrevemos uma receita, nós temos uma intenção, não é verdade? Qual a intenção de objetivo de escrever e de passar para alguém uma receita? Tudo começa aí. E nós temos aqui também uma sugestão de uma receita para você. Observe aí. Olha o que temos então. Panqueca. Panqueca é bom, não é isso? Muita gente gosta de panqueca. Pode ser recheado ou não, você escolhe. Mas aí nós temos uma simples, creio eu, olha. Nós temos farinha de trigo, nós temos o leite, ovo e sal. Pronto. Nós temos então aí uma receita sendo apresentada. Agora, sabe o que é interessante? Que além de você ter os ingredientes sendo apresentados, nós temos uma outra parte que integra, que está junto ali da estrutura da panqueca, não é isso? Da receita. Além de os ingredientes, nós temos também o modo de preparo, não é isso? Olha o modo de preparo aí. Então, quando eu falei receita inicialmente, você deve ter lembrado que uma receita possui a parte que indica os ingredientes e também tem a parte que indica o modo de preparo. E é interessante o seguinte, qual aí, observa, quando nós falamos em interlocutores, nós falamos das pessoas que estão envolvidas em uma conversa, também pode ser assim entendido. Quando, da forma como está escrita, o nosso público-alvo aí é uma criança, adultos, o que você acha aí? Olha que interessante também, a forma como eu produzo me diz o meu público-alvo. Eu estou orientando como se produz, não é isso? E, ao mesmo tempo, também você consegue observar os sinais de pontuação, como eles estão organizados. Então, quando nós produzimos para um público-alvo, nós temos um público-alvo, e, ao mesmo tempo, também nós temos uma intenção. No caso, injuntiva, nós queremos orientar alguém, mas a pessoa não é obrigada a seguir exatamente a ordem do meu modo de preparo. Ela pode também ter o seu jeito. E observa que a linguagem não é uma linguagem direcionada para crianças, e sim para adultos. E os sinais de pontuação ali presentes também na estrutura do texto. Conseguiu perceber? Começa a observar no teu dia a dia também. E claro que você, ao observar os textos, você tem contato com livros também, não é isso? Nós temos aqui a sugestão de um deles, observe. Olha aí, Cecília Meirelles, poetisa. Ou isto ou aquilo, é um dos livros que ela tem, tá bom, meus amados? Muitos poemas. E aí nós estamos apresentando o livro e também nós temos um pouco mais sobre ele de forma escrita. Observe. Olha o que temos aí. Ou isto ou aquilo. Olha também os sinais de pontuação. Qual a intenção comunicativa aí? É a mesma intenção da receita? O que você acha?
o público-alvo também, interlocutores. Poemas que resgatam o universo infantil. Olha como é apresentado. Através de situações surpreendentes, comparações incomuns, explorando a sonoridade, as rimas, repetições e a musicalidade. Agora o título é Ou Isto ou Aquilo. O ou presente no título acrescenta um sentido, sim ou não? O que você acha? Ele apresenta um sentido aí sim, não é verdade? Olha o título, ou isto ou aquilo. Analisa, tem um sentido que está sendo apresentado. O ou acrescenta, de alguma forma, colabora com o entendimento do título. Pensa um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Porque nós vamos falar sobre orações. Oração é igual a verbo, não é isso? Não é assim que nós aprendemos? O que é uma oração na língua portuguesa? Oração é igual ao verbo. Assim que nós entendemos. E claro também que você deve lembrar de orações, tipos de frases, ou melhor, tipo de frase. Nós temos aquela que serve para declarar algo, aquela que serve para interrogar, para indicar um desejo, uma ordem, um pedido, aquela que serve para negar, para afirmar. Então, são diversos tipos de frases que nós temos. E aí é interessante o seguinte: existe a frase nominal, para relembrar. A nominal é aquela que não apresenta verbo. Não é isso? Um bom dia, por exemplo, dado com toda aquela emoção, é uma frase nominal, porque não tem verbo. Agora, quando nós falamos eu estou bem, olha que interessante, o estar é verbo, por isso é uma frase verbal. Então, a frase nominal não contém verbo e a verbal contém verbo. E nós podemos ter em um mesmo período uma oração somente ou duas orações. Quando nós temos duas ou mais orações, nós temos o período composto. Quando tem apenas uma oração, apenas um verbo ou locução verbal, é o período simples. Por exemplo, estou bem, só tem um verbo, então é o tal do período simples. Eu estou bem e estou muito feliz. Eu estou bem e estou muito feliz. Já temos o mesmo verbo sendo repetido, mas poderia ser um outro verbo. Já temos um período composto. E olha que interessante, que nós utilizamos um termo para ligar as duas. Eu estou bem e estou muito feliz. Poderia dizer, eu estou bem, mas não estou muito feliz. Observa como muda o sentido? Eu estou bem e estou muito feliz. É um sentido. Observa diferente agora. Eu estou bem, mas não estou muito feliz. Nós podemos usar vocábulos, palavras ali para ligar as orações. E é isso que você vai observar no nosso texto agora. Olha aí. Olha o texto apresentado. Olha o texto apresentado. Leia o texto. Leia primeiro. Isso, sempre fazendo a leitura do texto. Começamos com uma receita, apresentamos um livro e agora nós temos um outro texto com uma outra intenção comunicativa, com outro objetivo. Confere? Olha o que diz o texto. Lê comigo, por favor. Pode ser? Pode ler comigo? Vamos lá, então? Começamos. Chegou a hora. Ele não aparecia. Todos o esperavam. Ele não queria ir. Era seu aniversário. Deveria ir. Não deveria ir? Esperavam-no. Sabiam de sua indecisão. Parece que falta algo, não é verdade? Vamos ler novamente? Vamos ler? Vamos começando então. Chegou a hora. Ele não aparecia. Todos o esperavam. Ele não queria ir. Era seu aniversário. Deveria ir. Não deveria ir? Esperavam-no. Sabiam de sua indecisão. Sabe o que acontece aí? Nós lemos duas vezes o texto. Duas vezes. Você foi percebendo que parece que falta algo aí? Nós só fomos amontoando, assim, parece. Jogando uma frase em cima da outra ali, ficou um monte de coisa ali. Mas falta algo, você foi percebendo. Fica a impressão de que nós podemos usar alguns vocábulos, algumas palavrinhas, para melhorar o texto. Percebeu na leitura? Lemos duas vezes. É como se eu dissesse, eu estou bem, ponto, estou feliz. De novo, eu estou bem,
ponto, eu estou feliz. Você lembra o exemplo inicial? Eu estou bem e estou feliz. Eu estou bem, mas não estou feliz. Percebeu como muda? O texto, como nós apresentamos, você claramente percebeu que falta alguma coisa. Não é verdade? Quer ver mais um pouquinho do texto? Observa aí, mais uma vez. Olha aí o texto. Parece que falta alguma coisa aí. Você faria alguma mudança aí? Eu estou sugerindo que você acrescente. O que você acrescentaria aí? Percebeu? Em alguns pontos, nós eliminaríamos os pontos, na verdade, e acrescentaríamos algo. Nós vamos dar sugestões, observa. Sugestões. Analisa. Quais espaços devem ser preenchidos com quais alternativas? Analisa. A letra A, por exemplo, cabe em qual espaço? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto? E a letra B? E a letra B? Onde você colocaria a letra B? A letra C. Não te preocupa com o sentido do texto agora. Não te preocupa. Te preocupa em encaixar cada uma delas. Só isso. Tua preocupação agora é esta. A letra D, vai onde aí? Vai onde? Agora, claro, observa todo o texto, exatamente, todo o texto. E o porquê da letra E? Em qual espaço ele seria encaixado? Percebeu como é que funciona? Então, quando você observa a estrutura, você percebe que é possível encaixar alguma dessas partes para que o texto faça sentido. Quando você encaixa, você percebe que o texto ganha um outro sentido. Conseguiu observar assim? Então, olha o que acontece. Nós estamos apresentando para vocês as famosas, eu acho que você conseguiu lembrar o nome. Mas, porém, porque, o logo. É uma classe gramatical. São 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Artigo, adjetivo, numeral, pronome, lembrou? Verbo, aí tem interjeição, conjunção, preposição, e aí vai. Nós estamos apresentando as famosas conjunções. Só que nós apresentamos um texto e você foi encaixando, percebeu a diferença? São conjunções, elas servem para ligar. Você foi percebendo que quando você encaixava uma conjunção, você percebia que ela fazia parte do sentido. Vamos ver novamente o texto, observa aí. Olha aí. Primeiro espaço, qual é a conjunção? Vou dar o nome agora. Letra A, B, C, D, E são conjunções. A letra A, qual é a conjunção? Me diz. Letra A, qual é a conjunção? Letra B, vai onde? Ali no segundo espaço, qual é a conjunção? Terceiro espaço, qual é a conjunção? A, B, C, D ou E? E o quarto e o quinto espaço, o que você acha? Tá prontinho para conferir então? Vamos ver como você fez? Observa aí, olha como é que fica. Você pensou desta forma ou pensou diferente? Chegou a hora, vamos ler juntos agora novamente? Vamos lá? Vamos começar, vamos lá. Chegou a hora e ele não aparecia. Todos o esperavam, mas ele não queria ir. Era seu aniversário, logo deveria ir. Ou não deveria ir? Esperavam-no porque sabiam de sua indecisão. Mudou completamente a leitura do texto, ele ficou mais amarrado. Conseguiu perceber assim? Está vendo como ele está mais amarradinho, não está amontoado de frases, de orações? Exatamente. Vamos ler de novo para ganhar mais sentido ainda? Vamos lá? Começando. Chegou a hora e ele não aparecia. Todos o esperavam, mas ele não queria ir. Era seu aniversário, logo deveria ir. Ou não deveria ir? Esperavam-no porque sabiam de sua indecisão. Muda tudo, meu amado. E a conjunção serve para isto. Ela serve para amarrar. Nós vimos o texto no primeiro momento, meu Deus, que amontoado de frases é isso aí. Nem nas minhas redes sociais eu escrevo assim. Lá na sua rede social você usa as conjunções. Você vai começar a perceber ainda mais que as conjunções estão presentes no teu dia a dia. E as redes sociais são ótimos exemplos para analisarmos os textos.
Então, vamos fechar assim. Para que serve uma conjunção em um texto? Ela serve para ligar. É por isso que nós chamamos as conjunções também chamamos de conectivo, conectar. A conjunção serve, então, para ligar o texto e torná-lo mais compreensível na língua portuguesa. Quando nós falamos, então, como vocês estão vendo no texto, de conjunções, nós temos que perceber que elas estão para o texto e dentro do texto elas acrescentam, elas adicionam informações ali também. E é interessante nós conhecermos também as conjunções para sabermos qual delas utilizar. É importante. Mas você percebeu que no texto sem conjunção, você percebeu que era possível utilizá-las. E mesmo sem saber a classificação, ou já sabendo, você pode ter visto em outro momento da sua vida escolar, você conseguiu observar pelo sentido. Muito como estamos vendo hoje na língua portuguesa. É o uso das conjunções que servem para ligar, foi isso que nós combinamos? Conjunções servem para ligar. E também são chamadas de conectivos na língua portuguesa, tá bom? Porque ligam. Então é importante nós percebermos, primeiramente, que o texto apresenta um sentido. Nós começamos a aula com uma receita. E a receita tem um objetivo quando nós a escrevemos. Quando nós apresentamos um texto que apresenta um livro, nós temos um outro objetivo comunicativo, como nós apresentamos. Apresentamos um texto e o texto falava sobre o livro, lembra? A outra nós tínhamos uma receita. Percebeu que muda? Muda a intenção. São objetivos diferentes. E as conjunções estão ali dentro dos textos. Por isso que é importante observarmos como elas se comportam e como elas auxiliam na construção do texto. Agora vamos avançando um pouquinho mais. Observa. Olha o que temos aí. Por favor, leia a informação. Isso, leia a informação. Tá bom? O que você está observando? Nós estamos agora dando o nome técnico, vamos assim dizer. Tá? É o tal do nome técnico, gramatical também. Olha a informação como está sendo apresentada aí. Primeiramente, orações independentes. O que você entende pela palavra independente? O que significa a palavra independente? Independente é aquilo que necessita do outro, independente, como é que você entende? Percebeu como começa aí no teu conhecimento de mundo? Você tem entendimento da palavra independente, não tem? Esse IN, que é chamado de prefixo na língua portuguesa, ele tem o valor de não. Tal do valor semântico também, a semântica, o significado. Tá bom? E aí é interessante que nós temos as orações coordenadas, porque elas são independentes, coordenadas, porque cada uma tem o seu espaço, cada uma tem a sua vida. Elas podem se unir ali para acrescentar no texto a informação, mas elas podem ser usadas de forma independente. Olha essa letra A. Era seu aniversário. Ponto. Deveria ir. Alguém conversando com outra pessoa e diz: gente, o João não apareceu ontem na casa do Pedro. Era seu aniversário. Deveria ir. Percebeu? Gente, como assim o João não apareceu ontem na casa do Pedro? Ele foi convidado. Era seu aniversário. Ponto. Deveria ir. Por isso que elas são independentes. Eu poderia utilizar sem o logo e sem a vírgula, utilizando um ponto, como nós vimos logo no início do texto. E algum exemplo aparece na letra B. Olha a letra B. Quando nós utilizamos a conjunção na letra A conjunção é o logo. É o logo, tá bom? Só para você deixar bem aí certinho na sua mente. Quando nós usamos a conjunção, elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas. Porque tem a conjunção. Por que elas são sindéticas? Porque eu usei a conjunção no meio, entre elas, ligando. Elas são assindéticas. O azinho de assindéticas significa não. Não sindéticas. Quer dizer que elas não usam a conjunção. Professor, que palavra feia, sindética, não gostei não. Pois é, né? Nem eu também. Mas olha só, nós temos que entender como elas funcionam, como é que elas são. Né? Então, sindéticas é quando eu uso a conjunção. Assindéticas não uso a conjunção. E que é interessante, que você percebeu. Era seu aniversário, logo deveria ir.
Eu usei a conjunção. Ela é sindética. Mas mais importante do que você saber se é sindética ou assindética é você saber como utilizar em um texto. Estamos fazendo isso nas frases, no seu dia a dia, tá bom? Vamos avançando, então? Olha só que interessante. A partir do momento de sindéticas e assindéticas, nós podemos perceber também que elas são aplicadas em um texto. Olha aí o texto agora. Olha como funciona em um texto. Olha como funciona em um texto. Agora, observa que nós temos uma delas destacadas que conclui. Nós temos uma delas que indica um sentido contrário. Percebeu? Nós temos também uma que está somando ideias, indica uma soma. E também nós temos aí aquela que indica escolha. Escolha. Pode observar no texto, escolha. E temos também uma delas que indica aí que está acontecendo uma explicação. Tem coisas que nós não sabemos como acontecem, mas nós percebemos, vemos e ficamos sem saber o que fazer. Mas existem explicações e tem conjunção para isso também. Tá bom? Percebeu aí? Olha como é o texto aí. Olha o texto. Chegou a hora e ele não aparecia. Todos o esperavam, mas ele não queria ir. O mais está indicando o quê? E o ezinho está indicando o quê? Era seu aniversário, logo deveria ir. O logo indica o quê? Ou não deveria ir? Esse ou está indicando o quê? Esperavam-no porque sabiam de sua indecisão. E o porquê é utilizado como concluindo, contrariando, somando, indicando uma escolha ou explicando. O que você acha? Pois é, meu amado. Quando nós fazemos uso das conjunções, nós vamos dizer que elas acrescentam sentido ao texto. Vamos lá, então. Olha só que interessante. Chegou a hora e ele não aparecia. Esse ézinho aí. E ele não aparecia. Esse izinho aí. Ele indica o quê? O que você acha? Eu estou concluindo? Eu estou contrariando o sentido contrário? Eu estou utilizando somando? Estou utilizando, indicando uma escolha ou uma explicação? O que você acha? Percebeu? Chegou a hora e ele não aparecia. Olha que interessante. Você poderia substituir pelo mais esse não é verdade? Viu? Chegou a hora, mas ele não aparecia. Olha que interessante isso. Chegou a hora, mas ele não aparecia. Olha que interessante isso aí. Todos o esperavam, mas ele não queria ir. Todos o esperavam e ele não queria ir. Eu poderia ter usado o ezinho no lugar do mais também. Olha como é que funciona o ezinho e o mais. Agora observa, esperar é uma ideia positiva e já que era o aniversário dele, ele não querer ir é uma ideia negativa. Não é verdade? Ora, o aniversário da pessoa, ele foi comunicado. Vamos lá, vamos festejar também, festejar a vida, não é verdade? Era seu aniversário, olha o que a pessoa diz. Concluindo a ideia, ele deveria ir sim, é aniversário dele. Os amigos estão esperando. Aí a pessoa reflete um pouquinho, ou não. A escolha, né? Ou não deveria ir. E aí ele continua com o porquê. Percebeu como funciona? Dentro do texto. Tudo isso aí recebe um nome na gramática da língua portuguesa. Nós vamos ver isso aí também. Tudo recebe um nome, tá bom? Agora é muito importante que você entenda dentro do texto. Você viu que o mais foi assumindo o valor do ezinho e o ezinho foi assumindo o valor do mais? Queremos que você observe como funciona dentro de um texto. Dentro do texto, exatamente. Dentro do texto, tá bom? Então, olha o texto aí para a gente ir avançando e observa novamente esse ezinho. Chegou a hora, mas ele não aparecia, todos o esperavam e ele não queria ir. Tá bom? Avançando, olha o que acontece agora. Olha o que temos aí. Uma relação de acréscimo. Por exemplo, eu e João vamos jogar bola domingo. Maria e Ana gostam de futebol. Ele comprou açaí e trouxe para mim. Percebeu? Soma. Estou juntando as ideias.
Eu posso usar como uma explicação. Ele veio porque estava interessado. Contraste. Ele veio jogar bola, mas desistiu. Olha só. Ele veio jogar bola, mas desistiu. Sentido contrário. Conclusão. Ele estava muito empolgado em campo, logo fez um gol. Estava muito hábil. E alternância, você gosta de refrigerante ou de suco? Percebeu a alternância, a escolha? Então, quando nós utilizamos as conjunções, isso você está dentro do texto, como você usa no seu dia a dia, como você usa nas redes sociais. Não é verdade? Já percebeu? Estão nas tuas redes sociais presente? Não é verdade? Está lá, presente. Vamos avançando, então? Observa, então, aí. Olha o que nós temos aí. Olha o primeiro exemplo. Verifica se eu estou somando ideias no primeiro exemplo. Temos uma soma de ideias, uma soma de ideias. Por que é uma soma de ideias? Por que é uma soma de ideias aí? Percebeu? São duas ideias positivas. Olha essa letra B. Vê se a letra B tem um contraste, uma ideia contrária. Contraste, ideia contrária. Uma ideia contrária, percebe? Olha, ele é inteligente, mas estuda muito? Ou ele é só inteligente? Eu quis contrariar o colega? Olha essa letra C. Ele é inteligente, olha essa conclusão. Estou concluindo a minha ideia. Eu concluo a minha ideia na letra C. Na letra D, eu apresento uma explicação. Estou explicando na letra D, explicação, exatamente. E na letra E, eu tenho a tal da alternância, a escolha. Isso tudo também pode ser percebido dentro de um texto. Nós podemos perceber em frases, como você está analisando, ou também dentro de um texto, sem problema nenhum. Ele é inteligente, mas estuda muito. O que se pensa? É inteligente porque ele nasceu assim? Não, também não é assim. Ele é inteligente, mas estuda muito para ser inteligente. Dá uma ideia um pouco de ou confirmação, ou um sentido ali contrário também, tá bom? É mais interessante que você observe dentro do texto como elas funcionam. Em outras palavras, nós podemos ver da seguinte forma. Olha aí como é que geralmente está sendo trazido para você. Relação de acréscimo, relação de soma, acréscimo, soma, uma relação de confirmação ou explicação. Você começa a observar os sentidos dentro da frase, dentro do texto. Olha, eu posso ter uma ideia contrária dentro de um texto. Pensa aí, por exemplo, uma frase com o mais sem i, não é isso? Por exemplo, eu poderia dizer, queremos que todos os alunos tivessem o mesmo interesse de aprender com as aulas, mas nem sempre isso é possível. Olha a frase. Nós queremos que os alunos tenham interesse nas aulas, mas nem sempre isso é possível. Percebeu a ideia contrária? Eu tenho um desejo e olha a ideia contrária depois, mas nem sempre isso é possível. Percebeu? Então eu tenho uma vontade, mas nem sempre isso é possível. Ora, é uma ideia contrária. Nós queremos que todos prestem bastante atenção nas aulas, mas nem sempre isso é possível. Ideia contrária. Tá bom? Mas vamos ver também isso em exemplos. Vamos lá, vamos para exemplos em relação ao sentido das conjunções. Olha aí. Por favor, verifica aí, verifica. Olha aí, por exemplo. A letra A, eu posso afirmar que tem um sentido contrário, uma contrariedade? Verifica se tem um sentido contrário aí. Vê se tem um sentido contrário. Ele venceu. O que nós esperávamos? Que além de vencer, ele convencesse. Olha o sentido contrário, porém não convenceu. Um sentido contrário, percebendo? Queremos que você observe. Olha essa letra B. O galho balança, portanto venta muito. Portanto venta muito. É uma conclusão? O que você acha? Eu estou tirando uma conclusão pelo que eu estou observando do galho balançar? Eu concluo a minha ideia. Olha essa soma de ideias. Ele não trabalha nem estuda. Ora, se ele tem a idade própria para isto, não trabalhar é negativo, não estudar é negativo. Eu estou somando duas ideias negativas. Não trabalha nem estuda, duas ideias negativas, eu estou somando.
E olha essa letra D. Não veio à aula, pois está doente. Será que é uma explicação? É uma explicação? E essa letra E? Você acha que são alternâncias, escolhas? Alternâncias? Eu faço uma ação ou a outra ação. Percebeu? Então, nós estamos observando as conjunções dentro de texto, dentro também de frases, orações.